Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer análise do Flamengo no dia de hoje. Vamos, primeira notícia: BH comenta proposta do Palmeiras em 2023. Irrecusável, mas recusei. Então, isso é bom analisar que agora o Flamengo enfrentou o Cruzeiro e teve o caso do Gerson. Acho que BH ficou por amor, por isso que ele é um ídolo, por isso que ele é o outro patamar, por isso que ele é amado pela torcida do Flamengo. A diferença dele com o Gerson é esse. Gerson poderia ficar no Flamengo, não aguentou a pressão, não passou pelos processos que tem que passar para vestir a camisa do Flamengo e estava na seleção brasileira. Agora nem sei se ele vai para a seleção. Abriu mão de tudo por uma proposta lá da Rússia. 6 meses depois voltou para o Cruzeiro, que ia voltar para o Flamengo. O Flamengo fechou as portas, que o Flamengo tinha acabado de renovar com ele, pagou o salário que ele tinha tanto pedido e passou 6 meses, vendeu para o time russo e o Cruzeiro agora contratou ele. Então, por isso, o querido time mercenário da torcida para Gerson. Em relação ao Bruno Henrique, que poderia ter ganhado muita grana no Palmeiras, preferiu ficar e ser esse cara de referência, símbolo do Flamengo de 2019, esse Flamengo que vem vencendo quase todos os campeonatos desde 2019. Outra notícia: Royal exalta a solidez defensiva e diz que o time ainda não está 100%. Para mim ficou nítido, o Cruzeiro correu muito mais que o Flamengo, por isso que o Cruzeiro abafou um pouquinho o Flamengo. O Flamengo ganhou na qualidade técnica, principalmente seus jogadores individualmente, foi o caso do Pedro, que fez um golaço, e também do Carrascal, com uma roubada de bola, quando o Flamengo encaixou a marcação contra o Cruzeiro, roubou uma bola, deu para o Carrascal sair na cara do gol. O resto do jogo, o Cruzeiro abafou muito o Flamengo, principalmente na sua transição defensiva para o ataque, e fez que seja pressionado. Mas, como o Royal falou, nesse jogo do Cruzeiro a solidez defensiva foi fundamental. Bola aérea, o time estava bem. Teve uns apagões e outro normal, numa partida tão disputada que foi contra o Cruzeiro, mas defensivamente todo mundo se entregou. Você via Pedro bem recuado, marcando, às vezes cobrindo o Paquetá, que tentou uma jogada, Pedro ia lá na linha de fundo marcar. Isso mostra que o time, a concentração está dando certo, principalmente a concentração, que os jogadores estão se doando um pelo outro. Isso é fundamental para que o Flamengo siga o sucesso. Eu senti o time mais aguerrido nesse jogo contra o Cruzeiro, um time que lutava muito para pegar a bola do adversário, né? Aquele time passivo, mas a solidez defensiva voltou a funcionar e o Flamengo conseguiu a vitória contra o Cruzeiro, senão acho que o jogo teria empatado ou até o Cruzeiro ganhando. Então, tem que elogiar também o sistema defensivo do Flamengo, que foi bem. Outra notícia: Paquetá tem fratura na mão e vai usar imobilização para jogar. O jogador se machucou durante o jogo contra o Cruzeiro. Às vezes a gente fica reclamando pro jogador e tal, que ele não está se entregando, não sei o que, já não é o mesmo. De repente o cara tá com a fratura no dedo, tá doendo muito, tá com o pé todo lixado por pancadas. Então a gente tem também ter essa sensibilidade, que é um ser humano que pode estar machucado, pode estar jogando gripado, a gente não sabe. Então a gente tem que ter cuidado ao criticar o jogador por uma partida. A gente tem que fazer uma análise longa do jogador. Então, nessa análise a gente descobrir as razões. Então o Paquetá jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo fez boas jogadas, mas caiu um pouquinho o nível, mas tinha machucado o dedo. Então a gente tem que dar um cuidado ao criticar alguém que está jogando, que a gente não sabe o que está passando,
quais dores que eles estão sentindo, quais os problemas familiares que eles estão enfrentando. Então a gente tem que ter paciência, analisar isso e sempre incentivar. O papel da torcida é apoiar e incentivar. Depois, entendendo as razões, os porquês, a gente faz a crítica ou não em cima do jogador. Então, para outra notícia, Thiago Lima vê diferença de Flamengo e Jardim versus Felipe Luiz. Mudou um pouco, deu para ver. Felipe Luiz jogava aquele 4-4-2 com muita posse de bola, um jogo mais lento e uma marcação mais por zona. O Jardim já vi que tem uma movimentação entre Arrascaeta e Pedro. A Arrascaeta não fica tão livre para andar o campo todo, ele fica mais posicionado para o lado esquerdo mesmo. O Pedro fecha o lado direito. Paquetá também jogava mais por dentro, ele começou a jogar mais aberto pelas pontas. Há umas movimentações que, com analisando, o Alexandre está subindo mais, está avançando mais, é outro ponto de referência desse time. O Jorginho está ficando como um terceiro zagueiro, ficando um pouquinho mais recuado, e o Eric ficar saindo mais pro jogo. São detalhes que dá para ver a diferença entre Leonardo Jardim e Felipe Luiz. Volta ainda jogadas, toques mais rápidos, mas isso vai aos poucos se encaixando. Vamos para mais notícia aqui. Diretor da Paz exalta início do Fla na Libertadores Sub-20 e aposta alto em Osmar. Alfredo Almeida explica planejamento para o torneio na altitude e elogia Jorge, de 17 anos. É um atacante rápido, finalizador, lembrou muito Adriano, tinha explosão e uma pancada de esquerda. Ele mostra ter muito isso, Osmar. Hoje tem o jogo do Sub-20. Só confirmar aqui, mas acho que tem jogo. São jovens promessas, mas ainda falta aquele detalhe de transição. Vamos ver que Leonardo Jardim consegue colocar esse jovem, só pesquisar aqui rapidinho, consigo que vai ser essa questão de transição do Flamengo para o time titular. Acho que tem muito jogador que pode ser bem trabalhado e ter sucesso. Eu gostei muito, o Alisson, o Everton Araújo estava fazendo essa transição. É isso aí, o Flamengo joga hoje às 21 horas. E deve passar na Sport TV. Aqui não afirmo, mas hoje tem Sub-20 da Libertadores às 9 horas. Então, quem pode acompanhar a base, é um time que está sendo formado. Muito bom time e vale a pena acompanhar. 2 goleadas já e põe o Flamengo, só precisa de mais uma vitória para se classificar. Mais notícia aqui do GE. Análise tática, Tuba, Paquetá e Arrascaeta pode estar caldo. Para mim pode sim. Paquetá ainda não, no meu olhar, na minha visão, o Paquetá ainda não encontrou a alegria de jogar. Ele não encontrou essa alegria de jogar pelo Flamengo. Se jogar, se tá mais solto. Aquele Paquetá que iniciou no Flamengo é um Paquetá mais solto. Eu tô sentindo ele meio preso. Não sei se foi a questão da acusação dele na Inglaterra, mas eu não tô sentindo aquela alegria de Paquetá, que é aquele Paquetá de início de carreira. Vamos ter calma, é um jogador que acabou de chegar. Eu vejo também ele como substituto de Arrascaeta. Arrascaeta já está com 30, até jogar mais 3 anos. Paquetá ainda mais novo, está com 26, se não me engano, 24, 25, algo assim.
Acho que Paquetá atualmente vai assumir o lugar do Arrascaeta. Mas é uma questão de processo. Hoje ele vai jogar pela ponta direita, acho que é uma função que ele está se adaptando. Acho que jogar muito centralizado lá na Inglaterra e agora está jogando mais aberto. É a questão dele se adaptar. E acho que tem tudo para que consiga isso no decorrer do ano. E é um jogador que não está ainda jogando seu melhor pelo Flamengo. E a última para fechar, mudanças segue em pauta, mas Porto ganha vida extra no Flamengo. Diretor de futebol articulou o chegado de Leonardo Jardim. Ainda pesa a questão do Felipe Luiz, um ídolo, um treinador que é ídolo, é jogador, virou técnico e tá no coração de todo flamenguista. Pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de agir, seu comportamento, eu acho que cativou o coração dos flamenguistas. Com a saída do Mundoado, acho que poderia ter sido algo mais bem conversado, dialogado, já preparado a torcida para essa saída do Felipe Luiz. Realmente acabar de renovar o contrato dele, é o segundo mês dele após renovação de contrato com o Flamengo e aconteceu nessa demissão. Então acho que o Porto vai continuar trabalhando, acho que o BAP confia muito nele e vamos esperar quais são os jogadores que vão trazer, tudo vai depender do sucesso do Flamengo alcançar. Eu creio que hoje falta para o Flamengo o Intercontinental. O Flamengo conquistando o Intercontinental, time de campeão mundial, é o que o Flamengo busca. Os outros títulos o Flamengo já conquistou, Libertadores, tantos anos conquistou, Copa do Brasil, Brasileiro, e outros títulos o Flamengo conquistou praticamente todos. Falta a cereja do bolo, que é o Mundial de Grupos. O Leonardo Jardim mostra que entende futebol, vamos ver o processo dele, se vai evoluir até o final do ano. Acho que ele está começando a colocar suas ideias. Eu gostei muito do comportamento do time em campo contra o Cruzeiro, tanto a sua substituição quanto o Fluminense, achei ele meio conservador. Nesse jogo contra o Cruzeiro, eu achei que ele teve uma ideia, uma proposta de jogo muito boa e que teve efeito. Então vou finalizar a análise Flamengo Eduardo hoje. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.